Olá pessoal, eu sou Ana Maria e hoje eu vou falar para vocês como fazer um horário escolar. Muita gente pensa assim, isso é função do coordenador pedagógico. Será? Não é. E vou contar para você agora de quem é a função, como faz esse horário, como que é o jeito mais fácil. Existem softwares que já fazem esse horário para você. Enfim, vou falar tudo sobre horário, fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece, já canso de falar, gente, se assiste o meu vídeo, não inscreve no canal. Aqui embaixo, olha, tem uma palavrinha que chama inscrever. Clica nessa palavrinha inscrever, você tem que ter um Gmail. Assim que você tiver um Gmail, ele vai perguntar para você se você realmente quer se inscrever no canal e tal, quando for a primeira vez que você for acessar. Aí você diz que sim, tá? Se você já segue outros canais, ele nem vai perguntar nada, ele vai aceitar automaticamente. E do lado tem um sininho, gente. Clica neste sininho, porque todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, você vai ser notificado. Você vai receber aí no seu celular, você vai receber no seu e-mail. Então, por favor, clica no inscrever, clica no sininho, me acompanha, curte, dá o seu like, o seu joinha, que isso é muito bom pra mim, tá bom? E se você quiser conversar comigo, tem duas maneiras. Uma é aqui embaixo, que você pode comentar aqui, fazer a sua pergunta, que eu estou vendo e leio tudo. E a outra é vir aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Lá você me chama no direct, lá você me segue também. E aí eu tiro só as dúvidas, a gente conversa, eu sempre respondo quem me chama ali, tá? Se você quiser que eu faça algum vídeo para você, de algum assunto que você tenha dúvida, é só comentar ali que eu faço com o maior prazer, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e em seguida vou contar para você tudo sobre o horário escolar. Como fazer, quem faz, tudo. Vou dar dicas que vocês vão amar, pode ter certeza. Vamos lá então. Vários coordenadores já entraram em contato comigo e falaram assim: Ana, fala alguma coisa sobre horário escolar, porque eu tenho que fazer o horário e eu não sei fazer. Como que é a melhor forma de fazer esse horário? Gente, aí que eu pensei, eu nunca vi um vídeo realmente que explicasse a técnica para fazer um horário escolar e eu vou ensinar para você hoje. Agora, primeira coisa, de quem é a função para fazer um horário? Gente, não existe uma pessoa específica, o serviço é do coordenador. Não é, eu não posso falar isso porque não é. O serviço, esse horário, ele é de uma pessoa na escola que tenha uma visão do todo, que tenha facilidade de visualizar o todo. Pode ser o diretor, pode ser o coordenador, pode ser um professor. Por exemplo, na escola que eu trabalhava, a escola é muito grande, é assim, inclusive que eu trabalho até hoje, é a maior escola da região aqui, onde eu moro. Lá nós temos 1.500 alunos. No meu turno, só no meu turno, nós temos hoje 480 alunos mais ou menos. Mas eu trabalhava de manhã, e de manhã era 570 alunos, eram muito mais porque era o ensino médio. Então, quando eu dava aula de manhã, eu me lembro que eu não mexia com horário, tá? Eu ficava na minha esperando o meu horário lindo, maravilhoso. E aí, o professor de matemática que fazia, ele tinha um quadro enorme na parede, sabe quando pinta a parede com aquele quadro aquela tinta de giz? E ali ele desenhava todas as salas, todas as aulas, tudo. Gente, um belo dia, eu me lembro que eu estava com um grande problema, porque ele fez o horário e ele falou assim, e eu precisava que mudasse uma aula minha, porque estava batendo na outra escola que eu trabalhava. E aí eu pedi para ele, e ele já estava por aqui com razão, porque afinal de contas ele estava cansado, né? Porque fazer um horário dá muito trabalho. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não mexo mais. Se você arrumar uma solução, beleza. Se você não arrumar, vai ficar como está e você que saia da outra escola. Aí eu falei: então, por favor, me entrega, porque assim, todo mês, todo final de ano, assim, a gente entregava um papelzinho pro professor
e ali ele colocava a disponibilidade dele. Eu posso segunda, quarta e sexta, eu posso todos os dias, as 5 aulas, eu posso, cada um marcava um xizinho, tá? No que ele podia. E nos dias que ele não poderia dar aula, ele na observação ele escrevia: terça e quarta eu estou em outra escola, portanto eu não posso vir aqui, sabe? Então na observação ele escrevia o motivo. Quando não tinha motivo nenhum, aí era só frescura mesmo, aí ele se lixava e colocava a pessoa no dia, porque ninguém quer dar aula sexta-feira, né? Então ninguém marcava sexta-feira. E aí ele falava: ó, qual que é o problema? Você não pode sexta-feira por quê? Você tá em outra escola? Não, então preciso de você sexta, você vai entrar sexta. Era meio assim. Enfim, o meu motivo era justificável. Eu estava em outra escola, eu não podia deixar de sair da outra escola por conta de uma aula. Então eu levei para casa o horário das 19 turmas, dos 58 professores, com os papeizinhos, e comecei a estudar. Peraí, esse aqui, se eu trocar com esse, vai bater aqui, esse aqui e tal. Enfim, fiz uma articulação ali, mexia com 2 professores, entrei em contato com eles, falei: olha, eu tá batendo horário na outra escola, você troca comigo, tal, tal, tal. Os 2 aceitaram. Fiz a mudança, cheguei nele e falei: olha, mudei aqui, falei já com os professores e tudo certo. Aí ele olhou na minha cara e falou assim: você sabe fazer horário, né? Eu falei assim... Aí eu comecei a rir. Falei: não, tô aprendendo agora. Aí ele falou assim: não, a partir do ano que vem o horário é seu. Eu falei: não. E aí, desde então, eu comecei a fazer horário, mas junto com ele. Então, e aí na outra escola eu que acabei fazendo, enfim, acabou sobrando o horário para mim em todos os lugares que eu ia depois disso. Por quê? Você tem que ter uma visão geral, tá? Primeira coisa. E quando começa o ano letivo, precisa de um horário pronto. Isso significa organização. Isso para o aluno é bom, isso para o professor é bom. Isso significa que a casa está arrumada, que houve uma organização. Então, o início de ano, o horário tem que estar pronto. Para isso, vamos às etapas. Primeiro, você tem que pedir para o professor lá em dezembro ou nas férias de janeiro, sei lá quando, tá? Eu antes de entrar de férias, eu já pedi a disponibilidade. Eu sempre falo assim, gente, quem chega na frente bebe água limpa, como diz o ditado. Então, se eu estou dando a minha disponibilidade aqui, primeiro, a outra escola que se vire. Então, a outra escola não pediu disponibilidade, eu pedia em dezembro. Antes de entrar de férias, eu já dava o papelzinho para ele: marca para mim os dias que você vai ficar aqui nessa escola e eu quero dias, tá? Independente se é a primeira aula, se é a segunda, se é a terceira, se é a última, eu quero dias. Então ele marcava: aqui nessa escola eu deixei separado segunda, quarta e sexta. Ótimo. E assim eu tinha todos os papéis de todas as disciplinas. Em janeiro, que na época, né, direção, eu trabalhava janeiro, então eu sentava, colocava os papéis, ia por série, e aí eu ia organizando o horário. Esse pode aqui, esse pode ali. O que você tem que observar no horário? Primeiro, o aluno rende muito mais antes do recreio. Então você tem que ter, antes do recreio, aulas de português, aulas de matemática, pelo menos uma de história, porque são 2 de história ou 3 aí na sua escola, 2 ou 3 de geografia, 2 ou 3 de ciências, né, biologia, física, química, enfim, tem que ter essas aulas, pelo menos uma antes do recreio e uma depois do recreio. Por quê? Porque antes do recreio rende muito mais, o professor dá o conteúdo da matéria. Depois do recreio seria o momento da atividade, porque eles, gente, depois do recreio, quem é professor sabe do que eu vou falar. O bichinho chega, além de fedido, além de fedido, suado, ele chega assim ligado no 220 na sala. Você não consegue dar mais aula nenhuma. Então tem que ser alguma coisa assim mais light, né? Aí o que eu fazia? Dá uma atividade, dá um exercício, passa um vídeo, faz um trabalho em grupo. Tudo que é mais assim de agitação era depois do recreio. Tudo que é mais concentração, matéria nova, explicar conteúdo, copiar matéria, escrever, é antes do recreio. Então, todas as disciplinas importantes, inglês, matemática, tudo, tem que ter pelo menos uma aula antes do recreio. Depois do recreio, ou intervalo, não sei como que chama aí na sua região,
são educação física, pode ser arte, pode ser coisas mais tranquilas, tá? Ou também uma outra aula de matemática, por exemplo, ele vai dar jogo, vai dar uma brincadeira, tá? Mas tem que ter antes e depois. Vamos lá. Você não pode deixar para a última hora para fazer o horário. Tem que começar em janeiro, enquanto todo mundo tá de férias, você tá fazendo horário. Porque assim, quando eu lembro no planejamento, voltando às aulas, a primeira coisa que eu fazia era entregar na reunião de professores, a primeira coisa que eu fazia era entregar o horário na mão do professor. Olha, essa é a sua aula, nós vamos seguir esse esquema aqui esse ano. Isso é muito bom, isso organiza a casa. E mandava inclusive para os alunos também. Eu já deixava fixado lá no pátio, bem grande, o horário para o aluno já copiar, quais seriam as sequências da aula, tudo certinho. Chegava na escola com tudo arrumado. Você precisa, qual critério para fazer o horário? Isso é importante também. Terceiro item que você tem que levar em consideração. Gente, para fazer um horário, primeiro, a gente considera o mais antigo na casa. Quem tem prioridade, né, no caso, no horário? Primeiro é quem é mais antigo na casa. Se eu trabalho na casa faz 15 anos, 20 anos, poxa, eu tenho que ter um pouquinho de privilégio, né? Eu tô ali faz muito tempo, o povo deve gostar muito do meu trabalho. Então, peraí, esse professor, se ele pedir para não dar aula sexta-feira, faça de tudo e mais um pouco para atender a solicitação dele, lógico. Agora, primeiro é o mais antigo na casa. Segundo, tem que ter aula, como eu falei agora há pouco, antes do recreio, antes do intervalo e depois, tem que contemplar essa disciplina. Você tem que considerar se ele dá aula em outra escola ou não, porque se ele não dá aula em outra escola, ele não tem desculpa, né? Pelo amor de Deus, ele pode dar aula no horário que você colocar para ele. Agora, não dê janela para os seus professores. O que é janela? É quando você dá a primeira aula, aí o professor fica a segunda, a terceira e a quarta de bobeira na escola para dar a quinta aula. Ai, gente, isso é sacanagem, não faz isso? O que eu fazia? Eu dava a primeira e a segunda aula, tá? Ou dá sequência ou dá seguidos. Ou você pode dar a primeira aula, ele não dá a segunda e dá a terceira. Aí tudo bem. Quando é uma só, uma vez na semana, tudo bem, porque o professor precisa de um momento para conversar com o coordenador pedagógico. Então eu colocava assim, primeira aula, sala tal, segunda aula, que seria o intervalo, né, entre aspas, conversar com a coordenadora e fazer planejamento. Terceira aula, turma tal, tá? Aí essa janela tem uma função. Agora, você não vai colocar já 10, 5, 6 janelas para a pessoa durante a semana, pelo amor de Deus. Uma, olhe lá. E nesse horário ainda ele vai conversar com a coordenadora, tá? Tem que ter uma função, ele não pode ficar de bobeira. Aí eu dou a primeira aula, vou na minha casa, passei tal, e volto para dar a última. Ai, gente, perde até o pique, perde até o ritmo, então não dá, tá bom? Ficar atento a isso, ficar atento ao número de aulas, tá? Cuidado para ver se não tá batendo aula de uma sala na outra, isso tem que ficar atento, ligado. Hoje em dia, nós temos softwares que fazem horário para nós, para facilitar a nossa vida. Aqui embaixo, lá no meu blog Dia a Dia na Escola, eu vou colocar todos esses softwares para você. É o Grid Class, é o Urania e o Horário Fácil. Eu conheço esses três. Se você conhecer outros, comenta aqui embaixo, tá? Porque eu só conheço esses três. Eu, particularmente, nunca usei, porque eu acho mais fácil eu bater o olho ali e sabe, esse professor tá nesse lugar, esse professor tá nesse, esse tá nesse, então eu mesmo fazia. Então eu nunca utilizei. Mas se você quiser utilizar, tá aí à disposição, acho que você vai gostar, tá bom? É isso, espero ter ajudado com essas dicas. Comece a sua escola com todo o horário pronto, com tudo organizado, porque vocês vão ver a diferença. Escola organizada, o ensino flui. Vai por mim. Um beijo no coração. Tchau!